Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, nós fazemos deste momento um momento especial da graça de Deus, onde temos a oportunidade de escutar a palavra de Deus. Lá no livro dos Atos dos Apóstolos, já nos é dito, não é justo que negligenciemos a palavra de Deus. É ela a luz que ilumina o caminho que devemos percorrer. Por isso precisamos todos os dias dedicar tempo para escutar a palavra de Deus, para refletir e procurar colocá-la em prática. Te convido a, neste momento, abrir o seu coração, pedir a luz do Espírito Santo, de modo que você tenha a sabedoria e o discernimento para fazer com que esta palavra se torne carne na sua carne, se torne história na sua história. Vamos escutar com bastante atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Dizia ainda a seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por dissipar os seus bens. Mandou chamá-lo e disse-lhe: que é isso que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não podes ser administrador. O administrador então refletiu: que farei, uma vez que meu senhor me retire a administração? Cavar? Não tenho força. Mendigar? Tenho vergonha. Já sei o que farei para que, uma vez afastado da administração, tenha quem me receba na própria casa. Convocou então os devedores do seu senhor, um a um, e disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? 100 barris de óleo, respondeu ele. Disse então: toma tua conta, senta e escreve depressa 50. Depois disse a outro: e tu, quanto deves? 100 medidas de trigo, respondeu. Ele disse: toma tua conta e escreve 80. E o Senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência, pois os filhos deste século são mais prudentes com a sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, fazei amigos com o dinheiro da iniquidade, a fim de que, no dia em que faltar o dinheiro, estes vos recebam nas tendas eternas. Quem é fiel nas coisas mínimas, é fiel também no muito. E quem é iníquo no mínimo, é iníquo também no muito. Portanto, se não fostes fiéis quanto ao dinheiro iníquo, quem vos confiará o verdadeiro bem? Se não fostes fiéis em relação ao bem alheio, quem vos dará o vosso? Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje nós ouvimos esta parábola que também já é bastante conhecida por nós. É o modo de Jesus ensinar sobre a fidelidade, o dom da fidelidade em relação àquilo que o Pai nos confia. Nós também somos interpelados. O Pai nos confia os seus dons e nos pede para administrar os dons que Ele nos concede. Só que muitas vezes somos infiéis e não administramos bem os dons que o Senhor nos dá. Agimos como se fossem propriedades nossas. Nos inflamos de orgulho, de prepotência e queremos sequestrar aquilo que é de Deus, que foi confiado para a nossa administração. Por isso somos infiéis. E o Evangelho é muito claro em dizer: vai chegar o momento em que o patrão, o Senhor, vai pedir contas da nossa administração. E nós, será que seremos encontrados pelo Senhor, assim como aquele administrador infiel,
foi encontrado pelo seu senhor na desonestidade? Vejamos bem, meu irmão e minha irmã, por causa da sua infidelidade, o senhor daquele administrador pediu de volta a administração dos seus bens. Mas como age esse administrador infiel? Ele age com velhacarias, ele olha para si mesmo e se pergunta: o que vou fazer se o meu patrão me tira a administração? Cavar, não tenho forças. Mendigar, tenho vergonha. O que fazer então? Então ele apela para a injustiça, apela para a iniquidade. Já sei o que fazer. Mandou chamar então os que deviam o seu senhor para criar algum tipo de trapaça. Aquele que devia 100, ele pediu que se escrevesse somente 50 barris de óleo. Aquele que devia 100 medidas de trigo, pediu que escrevesse somente 80, para que deste modo, quando fosse despedido da sua missão de administrar, pudesse encontrar acolhimento na casa destes que ele usou de velhacarias. Olha, o Evangelho está fazendo uma alerta muito importante e necessária para nós. Muitas vezes nós também, como administradores dos dons que o Senhor nos concede, podemos utilizar dessas velhacarias, das trapaças, para obter algum tipo de vantagem. Então sejamos honestos, olhemos para dentro de nós mesmos e verifiquemos se muitas vezes as nossas ações também não são pautadas pelo desejo de criar situações para beneficiar a nós mesmos, muitas vezes utilizando até mesmo de velhacarias. E o patrão, como diz o Evangelho, elogia aquele administrador, justamente pela sua esperteza. Mas ele diz assim: os filhos deste mundo são mais espertos do que os filhos da luz. Meu irmão e minha irmã, será que nós também muitas vezes não estamos agindo com esperteza? No entanto, o Evangelho é muito claro. Quem é infiel no pouco, também é infiel no muito. Quem não sabe administrar os bens que passam, saberá administrar os bens que não passam, os bens eternos? O Senhor deseja que sejamos fiéis nos bens que Ele nos confia. É preciso que cresçamos cada vez mais no cuidado com os dons que o Senhor nos concede. Como estamos utilizando os dons que o Senhor nos concedeu? No finalzinho do Evangelho, Jesus faz um alerta muito importante com o risco do acúmulo de coisas, o risco da riqueza, o risco do acúmulo do dinheiro. Não que a riqueza e o dinheiro sejam maus em si mesmos, mas o modo com que nós nos relacionamos, o modo com que nós usamos, pode ser arriscado. Por isso Jesus diz: não podeis servir a dois senhores, porque ou odiará a um e servirá a outro, ou desprezará a um e acolherá o outro. E conclui dizendo: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, nos perguntemos, será que nós muitas vezes não estamos fazendo do dinheiro o Senhor da nossa vida? Será que em vez de servir a Deus, não estamos servindo ao poder deste mundo? Não estamos servindo às coisas deste mundo? Para a gente avaliar isso, basta a gente olhar com que eu gasto mais energia na minha vida, com que eu gasto mais força, com as coisas de Deus ou simplesmente em busca de acumular coisas neste mundo. Lembrando do alerta do Evangelho, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou amará a um e odiará a outro, ou servirá a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Então se pergunte, meu irmão, será que você também muitas vezes não está colocando no lugar, no altar do seu coração, onde somente Deus deveria ocupar, outras coisas ou pessoas? Então que este Evangelho nos provoque, nos ajude a voltar para o Senhor, a avaliar honestamente se nós estamos administrando bem os dons que Ele nos concede e se estamos sempre sendo fiéis a Deus, colocando verdadeiramente Deus como o Senhor da nossa vida e não as coisas e não os bens que nós possuímos. Peçamos a graça de não utilizar da esperteza
da velhacaria, da infidelidade aos dons que o Senhor nos concede, mas que sejamos sempre fiéis àquilo que Ele confia a cada um de nós, mesmo que pouco, mas fiéis até o fim. Quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Quem é infiel no pouco também será infiel no muito. Hoje, diante do Evangelho que nós ouvimos, o que queremos pedir é a graça da fidelidade aos dons que o Senhor nos concede. Por isso, vamos nos dirigir com toda a confiança ao Divino Pai Eterno e a Ele fazer a nossa prece, a nossa oração. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, te pedimos no dia de hoje a graça da fidelidade aos dons que Tu nos confiaste. Tira do nosso coração, ó Pai Eterno, todo espírito de velhacaria que pode nos levar a agir mal diante dos dons que Tu nos concedes. Ajuda-nos, Pai Eterno, a sermos fiéis na construção do Teu reino de amor, fiéis no pouco, porque assim também seremos fiéis no muito. Envia sobre nós a força do Teu Espírito para que sejamos fiéis aos ensinamentos de Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.